Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 80. Os Pandavas se afligem pelo retorno de Arjuna. Janamejaya disse: ó santo, depois que meu bisavô Partha tinha partido das florestas de Kamyaka, o que fizeram os filhos de Pandu na ausência daquele herói capaz de esticar o arco com a mão esquerda? Parece-me que aquele arqueiro poderoso e vencedor de exércitos era sua proteção, como o Vishnu dos celestiais. Como meus antepassados heroicos passaram o tempo na floresta, privados da companhia daquele herói, que se parecia com o próprio Indra em destreza e nunca virava as costas em batalha. Vaisampayana disse: depois que Arjuna, de destreza imbatível, tinha partido de Kamyaka, os filhos de Pandu, ó filho, ficaram cheios de tristeza e dor. E os Pandavas, com corações tristes, se pareciam muito com pérolas desenfiadas de um cordão, ou aves privadas de suas asas. E sem aquele herói de corcéis brancos, aquela floresta parecia os bosques Kshatrayata quando privados da presença de Kuvera. E, ó Janamejaya, aqueles tigres entre homens, os filhos de Pandu, privados da companhia de Arjuna, continuaram a viver em Kamyaka em total desânimo. E, ó chefe da linhagem Bharata, aqueles guerreiros poderosos, dotados de grande coragem, matavam com flechas simples várias espécies de animais sacrificais para os Brahmanes. E aqueles tigres entre homens e repressores de inimigos, matando diariamente aqueles animais selvagens e consagrando-os devidamente, os ofereciam aos Brahmanes. E foi assim, ó rei, que aqueles touros entre homens, afligidos pela tristeza, viveram lá com corações tristes depois da partida de Dhananjaya. A princesa de Panchala em particular, lembrando-se de seu terceiro marido, dirigiu-se ansiosa a Yudhishthira e disse: aquele Arjuna que com 2 mãos rivaliza o Arjuna de 1000 braços de antigamente, pai, sem aquele principal dos filhos de Pandu, esta floresta não parece em absoluto bela aos meus olhos. Sem ele, quando eu lanço meus olhares, esta terra parece estar abandonada. Até esta floresta, com suas árvores florescentes e tão cheia de maravilhas, sem Arjuna, não parece tão encantadora quanto antes. Sem ele, que é como uma massa de nuvens azuis em cor, que tem a bravura de um elefante enfurecido, e cujos olhos são como as folhas do lótus, esta floresta de Kamyaka não parece bela para mim. Lembrando-me daquele herói capaz de puxar o arco com a mão esquerda, e cuja vibração de arco soa como o ribombo do trovão, eu não posso sentir nenhuma felicidade, ó rei. E, o monarca, ouvindo seu lamento dessa maneira, aquele matador de heróis hostis, Vimazena, dirigiu-se a Draupadi nestas palavras: ó dama abençoada de cintura fina, as palavras agradáveis que tu proferiste encantam meu coração como beber do néctar. Sem ele, cujos braços são longos e simétricos, e fortes e semelhantes a um par de massas de ferro, e redondos e marcados pelas cicatrizes das cordas do arco, e agraciados com o arco e espada e outras armas, e envolto em braceletes dourados, e parecidos com um par de cobras de 5 cabeças, sem aquele tigre entre homens o próprio céu parece estar sem o sol. Sem aquele de braços poderosos, confiando em quem os Panchalas e os Kauravas não temem, nem as tropas firmemente empenhadas dos próprios celestiais, sem aquele herói ilustre, confiando em cujas armas todos nós consideramos os nossos inimigos como já derrotados e a própria terra como já conquistada, sem aquele Palguna, eu não posso obter nenhuma paz nas florestas de Kamyaka. As diferentes direções também, para onde quer que eu lance meus olhos, parecem estar vazias. Depois que Bhima tinha terminado de falar, Nakula, o filho de Pandu, com voz sufocada pelas lágrimas, disse: sem ele, cujas façanhas extraordinárias no campo de batalha constituem a conversa até dos deuses, sem aquele principal dos guerreiros, que prazer nós podemos ter nas florestas?
Sem ele que tendo ido em direção ao norte derrotou os chefes Gandharvas poderosos a centenas, e que tendo obtido inúmeros cavalos belos das espécies Titiri e Kalmasha, todos dotados da velocidade do vento, ofereceu-os por afeição para seu irmão o rei, na ocasião do grande sacrifício Rajasuya. Sem aquele querido e ilustre, sem aquele guerreiro terrível nascido depois de Bhima, sem aquele herói igual a um deus eu não desejo mais viver nas florestas Kamyaka. Depois dos lamentos de Nakula, Sahadeva disse, ele que tendo vencido guerreiros poderosos em batalha, ganhou riqueza e virgens e as trouxe para o rei na ocasião do grande sacrifício Rajasuya, aquele herói de esplendor incomensurável que tendo derrotado sozinho os Yadavas reunidos em batalha, arrebatou Subhadra com o consentimento de Vasudeva, ele, que tendo invadido o domínio do ilustre Drupada deu, ó Bharata, para o preceptor Drona sua taxa de instrução, vendo, ó rei, aquela cama de grama de Jishnu vazia em nosso retiro, o meu coração recusa consolo. Uma migração desta floresta é o que, ó repressor de inimigos, eu preferiria, pois sem aquele herói esta floresta não pode ser encantadora. Capítulo 81. Narada vai até os Pandavas. A história de Bhishma e Pulastya. Vaisampayana disse, ouvindo essas palavras de seus irmãos como também de Krishna, todos os quais estavam ansiosos por causa de Dhananjaya, o rei Yudhishthira o justo ficou triste. Naquele momento ele viu diante de si o rishi celeste, Narada, brilhante com beleza brahmi e semelhante a um fogo flamejante por causa da libação sacrificial. E vendo chegar o rei Yudhishthira com seus irmãos, se levantou e adorou devidamente a personalidade ilustre. E, dotado de energia ardente, o belo chefe da tribo Kuru, cercado por seus irmãos, brilhava como o deus de 100 sacrifícios cercado pelos celestiais. E Ajnaseni, em obediência aos ditames de moralidade, ficou junto aos seus maridos, os filhos de Prita, como Savitri aos Vedas ou os raios do sol ao topo de Meru. E o ilustre Rishi Narada, aceitando aquele culto, consolou o filho de Dharma em palavras apropriadas. E, ó impecável, dirigindo-se ao rei de grande alma Yudhishthira o justo, o Rishi disse, dize-me, ó principal dos homens virtuosos, o que é que tu procuras e o que eu posso fazer por ti? Nisto, o nobre filho de Dharma com seus irmãos, reverenciando Narada, que era o reverenciado dos celestiais, disse-lhe com as mãos unidas, ó tu que és altamente abençoado e adorado por todos os mundos, porque tu estás satisfeito comigo, eu considero todos os meus desejos, por causa da tua graça, como já realizados, ó tu de votos excelentes. Se, ó impecável, eu com meus irmãos merecemos a tua graça, cabe a ti, o melhor dos munis, dissipar a dúvida que está em minha mente. Cabe a ti me dizer em detalhes qual é o mérito daquele que percorre o mundo desejoso de contemplar as águas e santuários sagrados, que existem nele. Narada disse, escuta, ó rei, com atenção, o que o inteligente Bhishma ouviu diante de Pulastya. Uma vez, o abençoado, aquele principal dos homens virtuosos, Bhishma, enquanto praticava o voto pítria, viveu, ó rei, na companhia de munis em uma região encantadora e sagrada, perto da fonte do Ganges, que é frequentada pelos rishis celestes e Gandharvas e pelos próprios celestiais. E enquanto vivia lá o resplandecente, gratificava com suas oblações os pitris, os deuses e os rishis, segundo os ritos inculcados nas escrituras. E uma vez enquanto o ilustre estava dedicado às suas recitações silenciosas ele viu Pulastya, aquele melhor dos rishis, de aparência extraordinária. E ao ver aquele asceta austero brilhante com beleza ele ficou cheio de grande deleite e muita admiração. E, ó Bharata, aquele principal dos homens virtuosos, Bhishma, então adorou aquele rishi abençoado de acordo com os ritos da lei. E purificando-se com atenção absorta, ele se aproximou daquele melhor dos Brahmarshis, com o Argya sobre a cabeça. E proferido seu nome em voz alta, ele disse, ó tu de votos excelentes, abençoado sejas, eu sou Bhishma, teu escravo. A tua visão, eu estou livre de todos os meus pecados.
E assim dizendo, aquele principal dos homens virtuosos, Bhishma, reprimindo as palavras permaneceu, ó Yudhishthira, em silêncio e com as mãos unidas. E vendo Bhishma, aquele principal dos Kurus, reduzido e emaciado pela prática de votos e estudo dos Vedas, o munificou cheio de alegria. Capítulo 82. Descrição de onde visitar lugares sagrados. Pulastya disse, ó tu de votos excelentes, eu estou muito satisfeito com tua humildade, teu autocontrole, e tua veracidade, ó abençoado versado em moralidade. Ó impecável, é por esta tua virtude que tu adquiriste o respeito aos teus antepassados que eu estou satisfeito contigo e que tu, ó filho, obtiveste uma visão de mim. Ó Bhishma, os meus olhos podem penetrar em tudo. Dize-me o que eu posso fazer por ti. Ó impecável, ó tu principal da tribo Kuru, eu te concederei o que quer que tu possas me pedir. Bhishma disse, o altamente abençoado, quando tu que és adorado pelos três mundos estás satisfeito comigo e quando eu obtive uma visão do teu ser sublime eu me considero como já coroado de êxito. Mas, ó tu principal dos homens virtuosos, se eu mereço o teu favor eu te contarei as minhas dúvidas e cabe a ti dissipá-las. Ó santo, eu tenho algumas dúvidas religiosas a respeito de Tirthas. Fala deles para mim em detalhes, eu desejo te ouvir. Ó tu que pareces um celestial, qual mérito é daquele, ó Rishi regenerado, que percorre a terra inteira visitando santuários? Conta-me isso com certeza. Pulastya disse, ó filho, escuta com atenção. Eu te falarei sobre o mérito que se vincula aos Tirthas e que constitui a proteção dos Rishis. Aquele cujas mãos e pés e mente e conhecimento e ascetismo e ações estão sob controle salutar, desfruta dos frutos dos Tirthas. Aquele que parou de aceitar donativos, aquele que está satisfeito, aquele que está livre do orgulho, desfruta dos frutos dos Tirthas. Aquele que está sem pecado, aquele que age sem propósito, aquele que come luz conhecimento, aquele que tem seu sentido sob controle, aquele que está livre de todo pecado, desfruta dos frutos dos Tirthas. Ó Rei, aquele que está livre da raiva, aquele que adere à verdade, que é firme em votos, aquele que considera todas as criaturas como a si mesmo, desfruta dos frutos dos Tirthas. Nos Vedas os Rishis declaram na devida ordem os sacrifícios e também seus frutos neste mundo e no outro verdadeiramente. Ó Senhor da Terra, esses sacrifícios não podem ser realizados por quem é pobre, pois esses sacrifícios requerem vários materiais e diversas coisas em grande quantidade. Esses, portanto, podem ser realizados por reis ou às vezes por outros homens de prosperidade e riqueza. Ó Senhor de homens, aquele rito, no entanto, o qual homens sem riqueza, sem aliados, sozinhos, sem esposa e filhos, e desprovidos de recursos são capazes de realizar, e cujo mérito é igual aos frutos sagrados, dos sacrifícios, eu agora declararei para ti, melhor dos guerreiros. Ó tu melhor da família Bharata, estadias em Tirthas, que são meritórias e que constituem um dos maiores mistérios dos Rishis, são mesmo superiores a sacrifícios. É um homem pobre aquele que tendo ido para um Tirtha não jejuou por 3 noites, que não doou ouro, e que não distribuiu vacas. De fato, uma pessoa não adquire, pela realização do Agnishtoma e outros sacrifícios eminentes por grandes doações, aquele mérito que se adquire por uma estadia em um Tirtha. No mundo dos homens há aquele Tirtha do Deus dos deuses, famoso nos 3 mundos pelo nome de Pushkara. Alguém que viaja até lá se torna igual àquele Deus. O filho de grande alma da tribo Kuru, durante os 2 crepúsculos e no meio-dia há a presença de 100.000 milhões de Tirthas em Pushkara. Os Adityas, os Vasos, os Rudras, os Sadias, os Maruts, os Gandharvas e as Apsaras estão sempre presentes, ó exaltado, em Pushkara. Foi lá, ó Rei, que os deuses, os Daityas e Brahmarshis, tendo realizado devoções ascéticas, obtiveram grande mérito e finalmente alcançaram natureza divina. Homens de autocontrole até por pensarem mentalmente em Pushkara são purificados de seus pecados, e considerados no céu.
Ó rei, o avô ilustre que tem o lótus como assento morou com grande prazer nesse tirta. O abençoado, foi em Pushkara que os deuses com os rishis, tendo adquirido grande mérito antigamente finalmente obtiveram um maior êxito. A pessoa que, dedicada ao culto dos deuses e dos pitris, se banha nesse tirta, obtém, é dito pelos sábios, mérito que é igual a 10 vezes aquele do sacrifício de cavalo. Tendo ido às florestas Pushkara, aquele que alimenta mesmo um Brahmane se torna feliz aqui e após a morte, ó Bhishma, por causa daquela ação. Aquele que se sustenta de vegetais e raízes e frutas pode, com consideração piedosa e sem desrespeito, dar até esse alimento para um Brahmane. E, o melhor dos reis, o homem de sabedoria, por tal doação, obterá o mérito de um sacrifício de cavalo. Aquelas pessoas ilustres entre Brahmanes, ou Kshatriyas ou Vaisyas, ou Sudras que se banham em Pushkara, ficam livres da obrigação do renascimento. Aquele homem em especial que visita Pushkara na lua cheia do mês de Kartika obtém regiões eternas na residência de Brahma. Aquele que pensa com as mãos unidas de manhã e à noite em Pushkara praticamente se banha, ó Bharata, em todos os tirtas. Seja homem ou mulher, quaisquer pecados que uma pessoa possa ter cometido desde o nascimento são todos destruídos logo que ela se banha em Pushkara. Como o matador de Madhu é o principal de todos os celestiais, assim Pushkara, ó rei, é o principal de todos os tirtas. Um homem por residir com pureza e votos regulados por 12 anos em Pushkara adquire o mérito de todos os sacrifícios, e vai para a residência de Brahma. O mérito de alguém que realiza o Agnihotra por 100 anos completos é igual ao daquele que reside somente pelo mês de Kartika em Pushkara. Há 3 morros brancos e 3 fontes conhecidas desde os tempos mais remotos. Nós não sabemos porque, pelo nome de Pushkara. É difícil ir a Pushkara, é difícil praticar austeridades ascéticas em Pushkara, é difícil fazer doações em Pushkara, e é difícil viver em Pushkara. Tendo morado por 12 noites em Pushkara com dieta e votos regulados, e tendo andado ao redor do local, uma pessoa deve ir para Janvu Marga. Alguém que vai para Janvu Marga, que é frequentado pelos celestiais, os rishis, e os pitris, adquire o mérito do sacrifício de cavalo e a realização de todos os seus desejos. O homem que reside lá por 5 noites tem sua alma purificada de todos os pecados. Ele nunca vai para o inferno, mas obtém êxito sublime. Deixando Janvu Marga, ele deve ir para Tandulikas Rama. Aquele que vai lá nunca vai para o inferno, mas ascende para a residência de Brahma. Aquele que vai ao lago de Agastya e se ocupa com o culto dos pitris celestiais, jejuando por 3 noites, adquire, ó rei, o fruto do Agnishtoma. Indo para lá, aquele que vive de vegetais ou frutas obtém a posição chamada Kaumara. Deve-se em seguida ir ao belo retiro de Kanva, que é cultuado pelo mundo inteiro. Aquela floresta sagrada caracterizada por santidade existe, ó touro da raça Bharata, desde tempos muito remotos. Logo que alguém entra nela ele fica livre de todos os seus pecados. Aquele que com dieta e votos regulados cultua os pitris e os deuses lá obtém o fruto de um sacrifício que é capaz de conceder a realização de todos os seus desejos. Tendo andado ao redor daquele retiro deve-se então ir ao local onde a Yati caiu do céu. Aquele que vai para lá adquire o mérito de um sacrifício de cavalo. Deve-se então ir para Mahakala com dieta regulada e sentidos subjugados. E, tendo se banhado no tirta chamado Koti, uma pessoa obtém mérito de um sacrifício de cavalo. Um homem virtuoso deve em seguida ir ao tirta de Stano, o marido de Uma, conhecido pelos 3 mundos pelo nome de Bhadravata. Aquele melhor dos homens que vai para Bhadravata contempla Isana e obtém o fruto de uma doação de 1000 vacas. E pela graça de Mahadeva ele alcança a posição de Ganapati abençoada com prosperidade e paz e alta honra. Tendo chegado então ao Narmada, aquele rio famoso nos 3 mundos, e dado oblações de água aos pitris e aos deuses, uma pessoa obtém o fruto de um sacrifício de cavalo.
Aquele que vai ao Oceano do Sul, praticando o modo de vida Brahmacharya, e com sentidos controlados, obtém o fruto do sacrifício Agnishtoma e ascende para o céu. Tendo chegado a Charmanvati, com dieta regulada e sentidos subjugados, uma pessoa adquire, por ordem de Rantideva, o mérito do sacrifício Agnishtoma. Deve-se ir então, ó chefe virtuoso de guerreiros, para Arvuda, o filho de Imavati, onde havia um buraco através da terra nos tempos passados. Lá está o retiro de Vasista, célebre nos 3 mundos. Ao residir por uma noite obtém-se um mérito da doação de 1000 vacas. Aquele que, levando o modo de vida Brahmacharya, se banha no tirta chamado Pinga obtém, ó tigre entre reis, o mérito da doação de 100 vacas Kapila. Deve-se ir em seguida, ó rei, aquele tirta excelente chamado Prabhasa. Lá o Tazana está sempre presente em pessoa. Ele, o amigo de Pavana, ó herói, é a boca de todos os deuses. O homem que com a alma subjugada e santificada se banha naquele tirta obtém mérito maior do que o dos sacrifícios Agnishtoma ou Matiratra. Indo em seguida ao local onde o Sarasvati se mistura com o mar, uma pessoa alcança o resultado da doação de 1000 vacas. E o céu também, além disso, ó touro da raça Bharata, resplandecendo por todo o tempo como o próprio Agni. Aquele que com a alma subjugada se banha no tirta do rei das águas, e dá oblações de água para os pitris e os deuses, vivendo lá por 3 noites, brilha como a lua, e obtém também o fruto do sacrifício de cavalo. Deve-se ir em seguida, o melhor dos Bharatas, para o tirta conhecido nome de Varadana, onde o Rishi Durvasa deu uma bênção para Vishnu. Um homem por se banhar em Varadana obtém o fruto da doação de 1000 vacas. Deve-se em seguida ir com sentidos subjugados e dieta regulada para Dvaravati, onde por se banhar em Pindaraka obtém-se o fruto da doação de ouro em abundância. O abençoado, é maravilhoso relatar que naquele tirta, até hoje, moedas com a marca do lótus e lótus também com a marca do tridente são vistos, ó repressor de heróis. E, ó touro entre homens, a presença de Mahadeva está lá. Chegando então, ó Bharata, ao local onde o Sindhu se mistura com o oceano, deve-se com a alma subjugada banhar-se naquele tirta de Varuna. E banhando-se lá e dando oblações de água aos pitris, rishis, e deuses, uma pessoa alcança, ó touro da raça Bharata, a região de Varuna, e brilha com resplendor próprio. Homens de sabedoria dizem que, por cultuar o Deus conhecido pelo nome de Shankukarnesvara, alguém obtém 10 vezes o mérito do sacrifício de cavalo. Ó touro da raça Bharata, tendo caminhado ao redor daquele tirta deve-se, ó do principal dos Kurus, ir para aquele tirta famoso nos 3 mundos e conhecido pelo nome de Grimi. Aquele tirta purifica de todo pecado, e é lá que os deuses, incluindo Brahma, cultuam Mahesvara. Tendo se banhado lá e adorado Rudra cercado pelos outros deuses, uma pessoa fica livre de todos os pecados desde o nascimento. Era lá, o melhor dos homens, que Drimi era adorado por todos os deuses. Banhando-se lá, o melhor dos homens, uma pessoa obtém o fruto do sacrifício de cavalo. Ótos de grande inteligência, Vishnu, o Criador do Universo, depois de matar os Daitias e Danavas, foi para lá para se purificar. O virtuoso, deve-se ir em seguida para Vasudhara, adorado por todos. No momento em que alguém chega àquele tirta, ele obtém o fruto do sacrifício de cavalo. E, ó tu melhor dos Kurus, por se banhar lá com a alma subjugada e atenção absorta, e dar oblações de água para os deuses e os pitris, uma pessoa ascende para a região de Vishnu e é adorada lá. Naquele tirta, ó touro da raça Bharata, há um lago sagrado dos vasos. Por se banhar lá e beber de sua água, uma pessoa se torna estimada pelos vasos. Há um tirta célebre de nome Sindhutama, que destrói todos os pecados. O melhor dos homens, por se banhar lá, alguém adquire o fruto da doação de ouro em abundância. Por chegar a Bhadratunga com a alma santificada e pureza de conduta, uma pessoa alcança a região de Brahma e um estado elevado de bem-aventurança. Há então o tirta dos Kumarikas de Indra, que é muito frequentado pelos Siddhas. O melhor dos homens, por se banhar lá, alguém alcança a região de Indra.
Em Kumarika há outro tirtha chamado Renuka, que é também frequentado pelos Siddhas. Um Brahmane por se banhar lá se tornaria tão brilhante quanto a lua. Indo em seguida para o tirtha chamado Panchananda, com sentidos subjugados e dieta regulada, alguém obtém o fruto dos 5 sacrifícios que são mencionados um após o outro nas escrituras. Então, ó rei, deve-se ir à região excelente de Bhima. O melhor dos Bharatas, por se banhar no tirtha lá, que é chamado de Oni, um homem em seu próximo nascimento se torna, ó rei, o filho de uma deusa, tendo brincos enfeitados com pérolas, e obtém também o mérito da doação de 100.000 vacas. Prosseguindo em seguida para Srikunda, famoso nos 3 mundos, e cultuando o avô, obtém-se o resultado da doação de 1.000 vacas. O virtuoso, deve-se então ir ao excelente tirtha chamado Vimala, onde até hoje podem ser vistos peixes de cores dourada e prateada. Por se banhar lá, alguém logo alcança a região de Vasava e, sua alma estando purificada de todo pecado, ele alcança um estado elevado de bem-aventurança. Indo em seguida para Vitasta e dando oblações de água para os pitris e os deuses, um homem, ó Bharata, obtém o fruto do sacrifício Vajapaya. Aquele tirtha destruidor de pecados conhecido pelo nome de Vitasta está situado no país dos Kasmiras e é a residência do Nagatakshaka. Banhando-se lá, um homem sem dúvida obtém o fruto do sacrifício Vajapaya, e com sua alma limpa de todo pecado ele alcança um estado sublime de bem-aventurança. Deve-se em seguida ir para Vadava, célebre nos 3 mundos. Banhando-se lá com os ritos devidos à noite, deve-se oferecer arroz fervido em manteiga e leite, segundo o melhor que se pode, para o deus de 7 chamas. Homens de sabedoria dizem que uma doação feita lá em honra dos pitris se torna inesgotável. Os rishis, os pitris, os deuses, os Gandharvas, várias tribos de apsaras, os Guyakas, os Kinnaras, os Yakshas, os Siddhas, os Vidyadharas, os Rakshasas, Daityas, Rudras, e o próprio Brahma, ó rei, tendo, com sentidos subjugados, aceitado uma sequência de austeridades por 1000 anos para obter a graça de Vishnu, cozinharam arroz em leite e manteiga e gratificaram Keshava com oblações, cada uma oferecida com 7 riks. E, ó rei, o satisfeito Keshava então conferiu a eles os atributos óctuplos chamados Aisvarya e outros objetos que eles desejavam. E tendo-lhes concedido isso, aquele deus desapareceu à sua vista como o relâmpago nas nuvens. E é por isso, ó Bharata, que aquele tirtha se tornou conhecido pelo nome de Saptacharu, e se alguém oferece charu lá para o deus de 7 chamas, ele obtém mérito superior ao da doação de 100.000 vacas, ao de 100 sacrifícios Rajasuya, como também de 100 sacrifícios de cavalo. Deixando Vadava, ó rei, deve-se então ir para Raudrapada, e vendo Mahadeva lá, uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo. Indo então, com a alma subjugada e levando o modo de vida Brahmacharya para Manimati, e residindo lá por uma noite, alguém obtém, ó rei, o mérito do sacrifício Agnishtoma. Deve-se então ir, ó rei, para Devika, famoso por todo o mundo. Foi lá, ó touro da raça Bharata, que, como ouvido por nós, os Brahmanes inicialmente passaram a existir. Lá também é a região do portador do tridente, uma região que é célebre pelo mundo. Tendo se banhado em Devika e cultuado Maesvara por oferecer a ele, da melhor maneira possível, arroz fervido em leite e manteiga, um homem obtém, ó touro da raça Bharata, o mérito de um sacrifício que é capaz de realizar todos os desejos. Lá também há outro tirtha de Rudra chamado Kamakya, o qual é muito frequentado pelos deuses. Banhando-se lá, um homem alcança o êxito rapidamente. Por tocar também a água de Ajana, Brahmavaluka e Pushpava, uma pessoa fica livre da tristeza depois da vida. Os eruditos dizem que o tirtha sagrado de Devika, o recanto dos deuses e dos rishis, tem 5 yojanas de comprimento e metade de 1 yojana de largura. Deve-se então, na devida ordem, seguir, ó rei, para Dirghasatra.
Lá os deuses com Brahma em sua vanguarda, os Siddhas, e os grandes rishis, com votos regulados e a recitação e aceitação da promessa preliminar, realizam o sacrifício de longa extensão. Ó rei, só por ir para Dirghasatra, ó repressor de inimigos, uma pessoa obtém mérito que é superior, ó Bharata, ao do Rajasuya ou do sacrifício de cavalo. Deve-se em seguida ir com sentidos subjugados e dieta regulada para Vinasana, onde Sarasvati, desaparecendo no leito de Meru, reapareceu em Chamasa, Shivodbeda e Nagadbeda. Por se banhar em Chamasadbeda obtém-se um mérito do sacrifício Agnishtoma. Por se banhar em Shivodbeda obtém-se um mérito da doação de 1000 vacas. E por se banhar em Nagodbeda uma pessoa alcança a região dos Nagas. Deve-se ir, em seguida, ao Tirtha inacessível de Shazayana, onde as garças, ó Bharata, desaparecendo na forma de sarsas, reaparecem todos os anos no mês de Kartika, e se banhar, ó chefe abençoado da família Bharata, no Sarsavati. Banhando-se lá, ó tigre entre homens, uma pessoa resplandece como a lua, e obtém, ó touro da raça Bharata, o mérito da doação de 1000 vacas. Deve-se ir em seguida, ó tu da linhagem de Kuru, para Kumarakoti, com sentidos subjugados, e banhando-se lá, cultuar os deuses e os pitris. Por fazer isto alguém obtém mérito da doação de 10.000 vacas, e eleva todos os seus antepassados para regiões superiores. Deve-se em seguida, ó virtuoso, ir com a alma dominada para Rudrakoti, onde nos tempos passados, ó rei, 10 milhões de munis se reuniram. E, ó rei, cheios de grande alegria pela probabilidade de contemplar Mahadeva, os rishis se reuniram lá, cada um dizendo, eu verei o Deus primeiro. Eu verei o Deus primeiro. E, ó rei, para impedir disputas entre aqueles rishis de almas subjugadas, o Senhor do Yoga, pela ajuda do seu poder de Yoga, multiplicou-se em 10 milhões de formas, e ficou perante cada um deles. E cada um daqueles rishis disse, eu vi primeiro. E satisfeito, ó rei, com a devoção profunda daqueles munis de almas subjugadas, Mahadeva lhes concedeu uma bênção, dizendo, deste dia em diante a sua virtude crescerá. E, ó tigre entre homens, alguém que se banha, com a mente pura, em Rudrakoti, obtém mérito do sacrifício de cavalo e resgata seus antepassados. Deve-se ir em seguida, ó rei, para aquela região altamente sagrada e célebre onde o Sarasvati se mistura com o oceano. Para lá, ó rei, os deuses com Brahma em sua dianteira e rishis com riqueza de ascetismo se dirigem para adorar Keshava no 14º dia da quinzena iluminada do mês de Chaitra. Banhando-se lá, ó tigre entre homens, uma pessoa obtém mérito de doar ouro em abundância e, a sua alma sendo purificada de todos os pecados, ela ascende para a região de Brahma. Foi lá, ó rei, que os rishis completaram muitos sacrifícios. Por meio de uma viagem para aquele local obtém-se um mérito da doação de 1000 vacas.